A redação do Enem. Para muita gente, essa é a parte mais temida, a mais imprevisível de toda a prova. Mas e se a tecnologia estivesse mudando completamente esse jogo? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre como a preparação para a nota 1000 está passando por uma verdadeira revolução. Pensa naquela cena clássica. Meses e meses de estudo, dezenas de textos escritos e mesmo assim, no dia do resultado, a nota da redação ainda é uma caixinha de surpresas. Mas e se essa incerteza toda pudesse simplesmente desaparecer? Bem, o nosso papo hoje vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos entender o ciclo da correção tradicional. Depois, a gente vê a chegada da redação 4.0, como ela simula a banca do Enem, o tipo de feedback que ela dá e, por fim, como a evolução passa a ser algo que dá para medir. Ok, para começar, vamos direto na raiz do problema. Existe um ciclo vicioso no método tradicional de correção que, sério, trava a evolução de milhares de estudantes. É uma situação que todo mundo que já estudou para o Enem conhece bem. A pessoa escreve a redação, envia e aí começa a espera. Passam dias, às vezes semanas. Quando o retorno finalmente chega, o foco já mudou, o tema já é outro. E aquela chance de aprender com os erros específicos daquele texto, bom, ela já diminuiu bastante. E esse é o ciclo. Primeiro, a escrita, que muitas vezes é feita meio sem direção. Depois, a longa espera, que quebra totalmente o ritmo de aprendizado. O feedback, quando vem, costuma ser bem superficial, sabe? Aquele famoso melhore a argumentação, mas sem dizer como fazer isso. O resultado? A gente acaba repetindo os mesmos erros de novo e de novo. Não existe um progresso real. E aqui está o ponto-chave para entender a questão. A falha não está na dedicação de quem estuda. O problema é a falta de um sistema, de um método que de fato transforme o esforço em evolução. É justamente para quebrar esse ciclo que surge um novo jeito de pensar. A redação 4.0 não é só uma melhoria, não. É uma ruptura total com o modelo antigo. O contraste fica bem claro, né? A gente está deixando para trás um processo de tentativa e erro, cheio de incerteza, e entrando na era da engenharia cognitiva. É uma abordagem que usa dados, que usa inteligência para guiar o aprendizado de um jeito muito mais preciso. E a tecnologia por trás dessa revolução toda tem nome. É a palavra mestra. Basicamente, é uma plataforma de inteligência desenhada com um objetivo bem específico: otimizar a escrita para o padrão que o Enem exige. Certo, mas como é que se alcança essa precisão toda? A resposta está em simular o processo de correção mais importante que existe, o da própria banca do Enem. O segredo da precisão está aqui, olha só, um sistema de dupla camada de correção. Isso é fundamental, porque espelha exatamente o jeito que a avaliação oficial do Enem funciona de verdade. Pensa no Enem. Lá, 2 avaliadores corrigem cada redação de forma independente, para garantir que a nota seja justa. A plataforma faz a mesma coisa, mas usando 2 redes neurais diferentes. Cada uma delas funciona como um avaliador autônomo, analisando o texto por completo. E o processo fecha com o cálculo da nota final, que é uma média ponderada dessas 2 avaliações. Ou seja, segue exatamente a metodologia do exame oficial. É ter a precisão do Enem, mas disponível na prática do dia a dia. Ter uma nota precisa é incrível, mas o verdadeiro pulo do gato está no que vem junto com ela. O foco muda da simples nota para um direcionamento que, de fato, transforma a escrita. E a primeira grande transformação é a velocidade. Aquela espera de dias, de semanas, acabou. O feedback completo chega em menos de 5 minutos. Isso faz com que o ciclo de escrever, receber o retorno, aprender e melhorar seja quase instantâneo. A diferença fica gritante quando a gente compara. Onde o modelo tradicional é lento, genérico e vago, a palavra mestra responde na hora, com laudos técnicos super detalhados e, o mais importante, com uma orientação prática que aponta o caminho para evoluir. E aqui está o grande diferencial. A tecnologia não só entrega o rigor técnico do INEP, como também adiciona uma coisa que o processo oficial não faz: comentários formativos. Ela não só aponta o que está errado, mas explica por que está errado e ensina como consertar. Isso é transformador. Com tudo isso em mãos, o resultado é que a evolução deixa de ser só um desejo e vira um dado concreto. O progresso passa a ser algo visível, algo que dá para medir. Cada correção gera um verdadeiro relatório completo. E não é só a nota final, não. É um diagnóstico detalhado, competência por competência.
O sistema mostra quais habilidades já estão consolidadas, aponta os pontos críticos que precisam de mais atenção e, o melhor de tudo, oferece um plano de ação estratégico e individual. No fim das contas, não se trata só de corrigir um texto. É sobre ter clareza do caminho, ter um método para seguir e, finalmente, ter uma evolução que pode ser medida. É a capacidade de ver o progresso, redação após redação. A gente pode dizer que a preparação para a redação do Enem entrou numa nova fase. Uma em que a inteligência artificial não substitui o esforço, mas o potencializa, tornando o caminho até a nota máxima mais claro, mais rápido e muito mais eficiente. A pergunta que fica no ar é: e se o acesso a toda essa evolução estivesse literalmente a um clique de distância?